Olá, meus queridos! Sejam muito bem-vindos a essa aula de revisão sobre situações de infecções de vias aéreas superiores que caiu na prova de vocês e são casos clínicos extremamente importantes que, por mais que alguns tenham se confundido, o objetivo da prova foi justamente deixar vocês em alerta com relação a isso, porque isso é uma prova que vale pouco, mas esse conhecimento vai servir para o resto da vida de vocês. E o nosso objetivo aqui é justamente deixar vocês preparados para quando isso acontecer. Perfeito? Eu optei por fazer esse tipo de revisão da prova e de correção justamente para todos terem acesso e a gente não ficar perdendo muito tempo de aula e vocês poderem ter isso gravado e revisar sempre que for necessário. Lembrando que todos os casos, eu espero que eu tenha sido bem justa com relação a isso, porque todos os casos da prova, eles estavam no nosso material de apoio e eu tive cuidado para não sairmos daquilo. E muitas vezes pode ser que vocês, dentro da prática clínica, já tenham visto alguém atuar de forma diferente, mas é importante que a gente traga a literatura médica e o que a gente tem de conhecimento teórico para fazer a melhor abordagem dos nossos pacientes, tá bem? Então aqui agora eu vou colocar na tela o nosso slide e vão acompanhando comigo, perfeito? Cadê meu mouse? Aqui. Então lembrando que cada erro é uma oportunidade de aprendizado, né? E é errando que a gente consolida o que ainda precisa ser reforçado. Eu sempre falo isso para vocês, quando a gente acerta, esse conhecimento ele fica por mais um tempo, depois some. Mas quando a gente erra, é uma oportunidade gigantesca, porque isso eu tenho certeza que você nunca mais vai errar na sua vida. Então continue firme, porque você e vocês estão no caminho certo, tá bom? Então agora a gente vai começar então com as questões da turma A. Eu sugiro que vocês assistam todas, vai ser um vídeo bem rápido, para que esse conhecimento fique gravado. Então o caso clínico número 1 era, e vocês poderiam escolher qual optariam por responder, mas a gente vai então começar com esse caso clínico 1. Era Joana, de 17 anos, estudante do 3º ano do ensino médio, procura atendimento ambulatorial com queixa de febre há 6 dias, dor intensa de garganta, mal-estar progressivo, refere dificuldade para se alimentar e sensação de ínguas no pescoço. E ao exame físico, ela apresenta a temperatura de 38,8, amígdalas aumentadas, exudato branco acinzentado, petequias em palato, linfonodomegalia cervical posterior dolorosa, a gente falou sobre isso, e esplenomegalia, palpação abdominal. Então, atenção aqui, meus queridos, é uma adulta jovem do sexo feminino, com febre alta, amígdalas aumentadas e premiadas, com exudato branco acinzentado e petequias em palato. E aí, até aqui, a gente poderia ter vários diagnósticos possíveis, mas eu quero que você fique atento a essa informação, que amidalite estreptocócica ou faringite estreptocócica causa esplenomegalia, a palpação, aumento de baço. Eu optei por colocar esse caso porque se a gente sempre fica falando de faringoamidalite estreptocócica e amoxicilina para todo mundo, a gente está fazendo errado, tá? Então aqui eu coloquei a fotinho desta amígdala, é exatamente assim que aparece na vida, tá? E nas provas também vai ser assim. Então, lembrem-se disso daqui. Uma mulher com dor de garganta, lesão na faringe e febre alta. Isso daqui é uma faringite, ponto. Perfeito até aqui? Porém, as faringites, elas podem ter origem viral e origem bacteriana. Isso aqui está no nosso material de apoio. E, meus queridos, olha isso daqui, 70% dos casos de faringites, elas são de origem virais, tá? Então, somente 25% ali dos casos
serão casos que realmente precisarão de antibiótico. Eu gostaria que vocês lembrassem disso daqui. E quando a gente coloca esse caso clínico, qual que seria o nosso objetivo com isso, tá? Cadê o slide aqui, gente? Aqui. Então, qual que seria o nosso objetivo com isso? A gente tem febre alta, dor de garganta e lesão na faringe. Veja, a gente poderia ter dentro das faringites virais a mononucleose, o adenovírus, a herpangina, a faringoamidalite herpética ou a faringite por HIV agudo. E dentro das bacterianas, a gente poderia ter a faringite por estreptococo e outros, certo? O que chama a atenção nesse caso aqui? A esplenomegalia, a palpação abdominal, poxa vida, isso daqui é uma mononucleose, um adulto jovem. Lembra da doença do beijo? Que a gente tem lesão local, febre alta, e a gente tem o aumento dos linfonodos, principalmente cervical posteriores, e a gente tem um aumento do baço. Acabou, mononucleose. E dentro da mononucleose a gente tem as principais, o principal agente causador, que seria o Epstein-Barr vírus, mas também poderíamos ter o citomegalovírus como agente causador, tá? Guardem o Epstein-Barr vírus, perfeito? Então, faringite, febre alta e prolongada, vocês viram que é há 6 dias? Se você não tomar cuidado, você pode achar que é uma complicação de uma faringite viral e que está sendo, o quadro está arrastado e poderíamos até pensar que está tendo uma complicação. Porém, o estado clínico dela não fala nada sobre isso e pode ter certeza que se tivesse uma questão que estivesse cobrando isso, a questão deixaria isso claro, tá? E a gente tem aumento dos linfonodos cervicais posteriores e a gente tem aumento do baço. Mononucleose infecciosa era o diagnóstico. Guarde isso, guarde essa informação. Estava no material de apoio de vocês. Amidalite exudativa, linfonodomegalia generalizada, mas principalmente cervical posterior. Eu tive o cuidado de colocar exatamente by the book. Hepatosplenomegalia e febre alta e prolongada, certo? Quais são os diagnósticos diferenciais que poderiam ser considerados? Poxa vida, a faringite streptocócica, né? É ela ali, olha. Seria o principal diagnóstico diferencial. Você viu uma pessoa com pus na garganta, que não era pus, né? Mas teria um exudato, teria petecas. Você poderia até me falar o seguinte: mas você falou que quando tem petecas, a chance de ser bactéria é muito alta, é verdade. Mas na ausência de esplenomegalia, queridos. Na ausência de esplenomegalia, aqui a questão deixou clara. Então, guardem esta informação. Outro diagnóstico diferencial possível seria a gengiva estomatite viral. Claro que seria. Outra opção seria a herpangina. Mas por que não é gengiva estomatite viral e por que não é herpangina nesse caso? Porque esses dois, eles cursam com hiperemia, mas com vesículas ou úlceras, tá? Então, no palato, na língua, na região oral, não seria um exudato desta forma que está colocado no caso, tá? Também não teria aumento do baço, não vou repetir isso, acho que vocês já entenderam. E o adenovírus teria uma conjuntivite bilateral não purulenta, que eu falei pra vocês que se a questão ou se na vida vocês virem isso, vai no adenovírus. Deixa na minha conta isso daí, tá bom? Mas vai no adenovírus. E aí, qual exame laboratorial simples poderemos fazer para reforçar o diagnóstico? Mononucleose infecciosa, a gente vai ter no hemograma uma linfocitose com mais do que 10% de linfócitos atípicos. Guardem isso.
O hemograma ele não deve ser considerado numa faringoamidalite streptocócica, não vai mudar grandes coisas. Poderíamos até ter um aumento de leucócitos com um suposto desvio à esquerda, sim, tá? Mas dentro da mononucleose infecciosa, ele é um exame muito importante. E esse 10% de linfócitos, eu não tô falando de leucocitose com desvio à esquerda, tô falando de linfócitos atípicos. Aqui, ele sugere altamente que seja a mononucleose. Então, ele seria um dos exames que poderíamos ter pedido para reforçar o diagnóstico. Teríamos também a sorologia, né? Então, a gente poderia pedir a detecção de IgM e IgG específicos para o Epstein-Barr vírus. Poderíamos também pedir os anticorpos. E, claro, se os anticorpos vierem negativos e a suspeita clínica continuar muito alta, a gente poderia prosseguir com a sorologia por esses 2 outros tipos de metodologia. Guardem 2 informações: o hemograma com linfocitose e mais do que 10% de linfócitos atípicos e a sorologia para o Epstein-Barr. Perfeito? Qual a conduta terapêutica está indicada? O uso de antibiótico está indicado nesse caso? Gente, é vírus? Se é vírus, não se usa antibiótico. Ponto. Vocês viram como que, se tivesse marcado faringite streptocócica, teria errado a questão inteira? Vocês acham que eu fui maldosa de colocar esse caso ou vocês acham que é assim que vai ser cobrado na prova de vocês na vida? Queridos, vai ser assim, ninguém vai ter dó não, tá? Então guardem isso daqui, levem pra vida, lembrem de mim, pode colocar na minha conta isso daqui, combinado? Qual a terapêutica está indicada? Hidratação adequada, alimentação balanceada, descanso, tá? E não é para usar corticoide, não precisa. O corticoide, ele só será utilizado em casos graves, tá? E o antibiótico nem precisa falar, né? A gente não vai usar antibiótico nesse caso, perfeito? E poderíamos e deveríamos sim utilizar os sintomáticos. Então, paracetamol, poderíamos eventualmente utilizar os anti-inflamatórios não esteroidais, poderíamos utilizar a dipirona, tá? Como medicação sintomática e aguardar a evolução natural da doença. Agora veja aqui esse ponto muito importante. O aciclovir, ele não é indicado. O aciclovir, eu vou repetir. O aciclovir, ele não é indicado para tratamento de mononucleose infecciosa. Perfeito? O corticoide, poderíamos necessitar dele em casos muito graves ou em casos de complicações. Agora, o aciclovir em nenhuma situação dentro da mononucleose ele estaria indicado. Eu vou voltar aqui na tela comigo e eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nisso que eu tô falando. Esse caso e esse tópico, ele é extremamente importante para a prova de título, para atuação em pronto-socorro, na prática clínica do médico, e ele é de extrema importância para qualquer prova que vocês farão na vida, combinado? Guardem essa evolução, esse caso de mononucleose infecciosa no coração de vocês. Eu quero que vocês nunca mais se esqueçam, perfeito? Alguns, talvez uma boa parte dos alunos tenham errado essa questão, então tá sendo importante a gente ter essa conversa para eu chamar a atenção de vocês com relação a isso. Ah, mas o meu fulano, meu tio, alguém trata diferente. Tudo bem. Aqui a gente está se baseando na literatura médica, tá? Então, se baseiem nisso, porque senão a gente perde o parâmetro do que é certo e do que não é. Perfeito? Vamos para a próxima? Então, olha só. O caso clínico 2. Era o Pedro, de 3 anos, levado ao pronto-socorro por sua mãe com história de febre há 3 dias, irritabilidade, obstrução nasal e tosse. Nas últimas 24 horas, passou a reclamar de dor no ouvido. Ao exame físico, ele apresentava temperatura
com febre, 38,5, nariz com secreção espessa bilateral. Olha esse espessa aí que eu coloquei para deixar todo mundo na dúvida. Eu poderia ter colocado amarelado, poderia ter colocado um monte de coisa. E eu quero que você fique atento e não erre mais isso daqui, tá? Membrana timpânica hiperemiada, porém sem abalamento. Que eu vou pegar a cinta aqui para falar com vocês agora. Meus queridos, a gente conversou muito sobre isso. Se a questão coloca para vocês que não tem abalamento na membrana timpânica, ela tá quase gritando e falando não é para dar o diagnóstico de otite média aguda, tá? Tinha tosse produtiva e na ausculta pulmonar tinha roncos. E aí, qual que é esse diagnóstico? Então, veja bem. Febre de 72 a 72 horas, a 3 dias. Eu coloquei até um asterisco aqui, porque quando a gente pergunta para alguma família, tá com febre desde quando? E vamos supor que hoje é uma quinta-feira e a febre dessa criança começou na terça. Então, como que a mãe coloca isso? Ela teve febre na terça, na quarta e na quinta-feira. Às vezes começou na terça-noite. Às vezes ainda nem completou 72 horas após o primeiro pico de febre, tá? Porém, vamos considerar que esse caso aqui realmente já tinha completado 72 horas para a gente colocar como 3 dias de febre. Até aqui, ok. Tinha coriza, tosse e ausculta respiratória com roncos. O que é isso daqui, queridos? Isso daqui é um resfriado comum / rinocinusite viral. Lembra que eu falei para vocês, para quando a gente for diferenciar rinocinusite viral de rinocinusite bacteriana, a vida e a questão ia colocar duas coisas para vocês. Uma delas seria tosse produtiva e empeora mais do que 10 dias. E a segunda coisa dela seria febre e muita secreção nasal por mais do que 5 dias, ou até mesmo de duração, ou até mesmo uma melhora parcial com uma piora da secreção da tosse logo após, depois de 5 dias de evolução natural. Portanto, este é um caso clássico também, é um caso que eu preciso que vocês guardem isso daqui. Aqui era um resfriado comum, uma rinocinusite, o diagnóstico de rinocinusite viral, tá bom? Não era otite média aguda, não era rinocinusite bacteriana. A gente teve uma conversa muito importante sobre quais são as complicações de um resfriado comum. E aí a gente conversou que as principais complicações seriam a sinusite bacteriana, a otite média aguda e a pneumonia, certo? E aí eu expliquei para vocês que a gente sempre teria que ter alguma outra coisa que chamasse atenção. Para a pneumonia, a gente vai ter que ter aumento da frequência respiratória, a gente vai ter que ter estertores na ausculta respiratória e não roncos. Roncos é de via aérea grande, então é de via aérea superior normalmente, tá? Se fosse para complicação com otite média aguda, a gente teria que ter abalamento da membrana timpânica. Se fosse para rinocinusite bacteriana como complicação desse resfriado comum, a gente teria que ter uma evolução aí de pelo menos 5 dias ou uma piora clínica muito evidente. Aqui não tinha nada disso. Então, a partir desse momento que a gente chegou à conclusão, e eu fui boazinha, porque a gente conversou muito sobre isso, e a partir de hoje, quem errou não vai mais errar, tá? Então, era um quadro, que a primeira pergunta era, o quadro é compatível com otite média aguda? E eu até coloquei um print da parte em que a gente conversou sobre isso no material de apoio, e que falava que não, né? Quando a questão traz uma membrana timpânica com hiperemia, provavelmente ele não está querendo referir a otite média aguda. E aí o abaulamento da membrana timpânica, sim, certo? Qual a principal hipótese diagnóstica? Então, a principal hipótese diagnóstica é o resfriado comum, uma rinocinusite viral. Qual o agente etiológico mais provável nesse caso? Teve um grupo ou dois que acertou até aqui. Mas quando chegou no agente etiológico, colocou aquelas 3 bactérias que a gente havia feito pódio. Porém, meus queridos, olha só.
Resfriado comum, o principal agente etiológico é vírus. E aí a gente entra dentro dos principais vírus que causam essa condição. E aí aqui a gente tem, né, o coronavírus, o rinovírus, que quase 50% das vezes ele é o culpado, o influenza, o parainfluenza, o vírus essencial respiratório, o VSR. Então, eram esses vírus que a gente estava esperando que vocês colocassem na resposta, tá? Atenção aqui a isso, porque se você tivesse colocado só vírus, a gente também teria aceitado, tá? Agora, colocar o Streptococcus pneumoniae, o Haemophilus influenza, isso são bactérias. E aí não entra aqui dentro da rinocinusite viral. Perfeito? Se tivesse uma complicação com rinocinusite bacteriana, aí sim a gente entraria para o pódio das bactérias. Aqui, o principal causador é vírus. Maravilha! Então, o uso de antibiótico está indicado neste momento? A resposta é não, né? O tratamento do resfriado comum é com lavagem nasal com soro fisiológico, analgesia e antitérmico como sintomático, hidratação e repouso, observação clínica. Maravilha! E qual o sinal clínico mais confiável para o diagnóstico de otite média aguda? Aqui eu não vou falar novamente. Eu acho que vocês já entenderam que é o abalamento da membrana timpânica. Muito bem, terminamos a turma A, agora vamos para a turma B. Caso clínico 1. Lucas, de 6 anos de idade, previamente rígido, é levado amanhã ao consultório com quadro de febre alta há 2 dias, dor de garganta intensa e recusa alimentar. Refere também dor abdominal. Ao exame físico, apresenta uma febre alta, hiperemia de orofaringe com exudato purulento bilateral, petequias no palato, linfonodomegalia cervical anterior. Gente, olha aqui. Posterior, vai sugerir mais a mononucleose infecciosa. O adulto, jovem ou adolescente vai sugerir mais mononucleose infecciosa. Lembra que quem beija é adulto, jovem ou adolescente. Ai, mas a minha avó beija, a minha mãe... Tudo bem, eu tô falando do principal momento que isso, da predominância das idades, tá bom? Então, aqui, olha, era linfonodomegalia cervical anterior. Nesse caso aqui, normalmente, a questão está tentando sugerir para a amidalite streptocócica. É sempre assim, Ju? Não, não é, tá? Na vida não é. Pode ser qualquer coisa. Isso daqui não é um grande ponto que é definidor etiológico. Porém, quando isso é trazido em questões de prova, abre o olho, porque provavelmente ele está tentando te dar uma dica de qual será a resposta. Perfeito? Petequias no palato e sem sinais de obstrução nasal, coriza ou tosse. Aqui eu entreguei, né? Aqui eu entreguei porque a gente falou muito sobre isso. Toda vez que tem uma criança, um adulto jovem, um adulto que está com dor na garganta, febre, na ausência de sintomas respiratórios, abre o olho, porque pode ser que isso seja uma faringite streptocócica. Agora, quando nós temos sintomas respiratórios, com tosse, secreção nasal, coriza, muito provavelmente isso é um vírus. Ok? Perfeito? Então, aí a gente entra agora nas perguntas. Eu quero só chamar a atenção para essas imagens. Aqui a gente tem uma orofaringe hiperemiada e com bastante petecas. Aqui a gente tem o exudato purulento. E aqui, olha só quanta hiperemia nessa orofaringe, né? Então, esse seria um quadro mais típico de etiologia streptocócica, tá bom? Então, a pergunta número 1 é qual o diagnóstico provável, né? Então, atenção aqui, febre alta, hiperemia de orofaringe com exudato, petequias, linfonodomegalia cervical anterior e ausência de sintomas respiratórios, faringite streptocócica. Quais achados clínicos diferenciam esse quadro de uma faringite viral? Então, a ausência de tosse, de coriza, de congestão nasal
e ausência de conjuntivite, lembra do adenovírus, se tiver conjuntivite bilateral, não purulenta, tá? A ausência de hepatoesplenomegalia, sempre avaliem os pacientes de vocês com a palpação abdominal, mesmo que a queixa é somente uma dor de garganta. Porque se a gente encontrar o aumento de fígado e o aumento de baço, a nossa conduta será 100% diferente. Perfeito aqui? E aí a presença de febre alta de início súbito, petequias em palato, exudato purulento e a linfonodomegalia cervical anterior são os achados que diferenciam esse quadro de uma faringite viral. Maravilha? Qual exame complementar pode ser feito para confirmação diagnóstica antes de iniciar o antibiótico? Aqui a gente iria para o teste rápido de detecção do antígeno estreptocócico, né? Então a gente conversou bastante sobre isso, aquele swab de orofaringe que é feito. Ele tem uma especificidade de 95%, tá? Porém, pode ser que em 30% das situações ele venha negativo. E isso não quer dizer que a pessoa não tem o Streptococcus lá. Então, por isso, vem a função da cultura. A cultura não vai ser na hora, tá? Mas ela seria o teste de maior especificidade. E toda vez que o teste rápido vem negativo e a gente tem alta suspeita de que aquilo realmente é um estreptococo, a gente vai aguardar o resultado da cultura, o que já nos entraria para a pergunta de dado, certo? E qual a principal justificativa para o uso de antibióticos nesse caso? Muitos de vocês colocaram o motivo de precisar de antibiótico e por que estavam suspeitando que era uma amidalite streptocócica. Porém, a resposta que a gente gostaria aqui era para evitar complicações, tá? É para isso que a gente inicia o antibiótico, não é para melhorar a dor de garganta. Ela é autolimitada, queridos. Se a gente não tratar, a pessoa vai melhorar na maior parte das vezes sem a gente precisar fazer nada. Porém, as complicações, elas são as supurativas e as não supurativas. Aqui sim é muito importante. Este é o principal motivo pelo qual a gente utiliza antibiótico nesses casos. Você entendeu o que eu disse aqui? Eu vou voltar. Se a gente não utilizar antibiótico em uma amidalite bacteriana, a chance dessa pessoa evoluir com melhora, com ou apesar da gente, ela é altíssima. É autolimitado e não precisa de antibiótico para melhorar a dor de garganta. Agora, essa pessoa corre um alto risco de ter uma supuração, uma complicação supurativa, como por exemplo o abscesso periamidaliano, ou a complicação não supurativa, que seria febre reumática e a glomerulonefrite aguda. Vou fazer agora um questionamento para vocês. Eu quero que vocês pesquisem sobre isso, mas qual dessas duas aqui, olha, a gente não previne utilizando antibiótico? Existe uma. Guardem essa informação e pesquisem, porque é importante ter isso em mente, tá bom? Agora a gente vai para o caso clínico 2. Ana Clara, 2 anos e 8 meses, trazida ao pronto atendimento com febre há um dia, recusa alimentar e irritabilidade. A mãe relata que a criança está babando muito, chorando ao tentar se alimentar. Opa, vamos voltar aqui para nossa tela. Então, Ana Clara, de 2 anos e 8 meses, febre há um dia, recusa alimentar e irritabilidade. A mãe relata que a criança está babando muito, chorando ao tentar se alimentar. Ao exame, febrona, lesões ulceradas rasas em palato mole e pilares tonsilares. Opa! Quero que isso chame atenção para vocês, porque tem um tipo de faringite viral que acomete boca como um todo e tem um tipo que acomete mais palato mole e tonsilas. Então, atenção aqui, porque você não vai mais errar isso, você vai guardar isso para o resto da sua vida e vai lembrar de mim, tá bom? Cialorreia intensa. Queridos, quando a mãe fala
na vida, que o bebê tá babando muito, isso pode ser qualquer infecção viral. Mas acende a luzinha aqui, porque quando a prova quer te falar que isso é uma herpangina, ela vai colocar cialorreia aumentada. Hiperemia de orofaringe, irritabilidade importante. Qual que é o diagnóstico etiológico mais provável? Então, a gente tem uma criança pequena, febre alta, cialorreia, vesículas e úlceras. Lembra que eu falei que vesículas e úlceras a gente teria duas opções? Ou é herpangina, que seria o Coxsackie, ou é a gengiva-estomatite viral herpética, tá? Então, tem essas duas opções aí que vocês precisam guardar, porque isso cai em prova e diferenciar essas duas é muito importante, porque o tratamento também muda, tá? Então, nesse caso aqui, dentro do que a gente estava colocando, era uma vesícula e úlcera em cima dos pilares tonsilares anteriores e no palato mole, tá? Então, quando a gente coloca isso daqui, é porque o diagnóstico muito provavelmente vai ser herpangina. E o principal vírus que causa herpangina é o Coxsackie. Tem outros, mas eu quero que você guarde pelo menos o Coxsackie, tá bom? Veja uma coisa muito importante aqui. O principal diagnóstico diferencial, ele seria a gengiva-estomatite herpética, tá bom? Qual que é a grande questão? Na gengiva-estomatite herpética, o causador é o herpes vírus simples número 1. E, meus queridos, quando isso acontece, o tratamento, ele entra com antiviral para o herpes vírus. Então, diferenciar é muito importante. E aí, por isso que, quando a gente tem vesículas que estão disseminadas por toda a cavidade oral, a gente precisa lembrar do herpes vírus. Vocês entenderam isso daqui? Muitas vezes na vida é muito difícil diferenciar. Muito. As coisas, elas acontecem juntas. E o exame físico nem sempre ele é tão fácil assim como está na questão de prova, tá? Então, tenham essas coisas em mente, porque elas vão te direcionar para exatamente o que a questão e o seu paciente está necessitando, perfeito? Muito bem. E agora, o uso do aciclovir está indicado no caso de herpangina? Não, não está indicado, tá? Se fosse no herpes vírus, sim. Na herpangina, não, tá? E quais são, então, as principais medidas terapêuticas? Meus queridos, a herpangina não é causado pelo Coxsackie vírus, ele não é um vírus. Portanto, o tratamento é com sintomáticos. Precisa de antibiótico? Não. Guardaram isso daqui? Guardaram essas informações? Eu quero só chamar a atenção aqui antes, porque foram 4 casos clínicos, 4 situações emblemáticas da medicina. Eu espero que você tenha aprendido muito com essa nossa conversa, que essas informações, esse conhecimento fique guardado com vocês, porque tudo isso é feito com muito carinho, né? Eu falo para vocês que a gente tenta preparar o material para vocês da melhor forma possível, só que é necessário que vocês usufruam disso, que vocês corram atrás desse aprendizado. E guarde esse vídeo, sabe? Deixa salvo em algum local, porque sempre que você precisar, você acessa ele, tá? Lembre-se de uma coisa: cada erro é um degrau na escada do conhecimento. Portanto, se você errou o caso clínico da prova, não desanime. Quem aprende com os seus erros caminha mais longe. Ninguém sabe tudo, tá? E é por isso que a gente está aqui, nós professores, eu, o Gustavo e o Rodrigo, com muito carinho, preparamos todo esse módulo, esses módulos para vocês, que foi dado durante o semestre. A gente espera que vocês tenham conseguido guardar essas informações e que vocês lembrem da gente como facilitadores do processo do aprendizado, tá? Então,
finalizamos aqui a nossa aula. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui para mim nos comentários, vai ser um prazer enorme te responder. Vocês sabem o quanto que eu gosto de participar de cada tijolinho que vocês colocam no conhecimento de vocês, tá? E tenham em mente que dentro da faculdade vocês terão muitos aprendizados e aproveitem cada oportunidade para memorizar, para aprender essas coisas e seja curioso. Lembra, eu sempre falo isso para vocês. Não fique só no que o professor está falando. Vá atrás, pesquise, corra atrás do seu conhecimento, utilize o material de apoio, porque a gente aprende errando e a repetição é o que gera a perfeição. Um beijo com muito carinho. Um abraço.